querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Essa semana é Dia dos Namorados, então nada mais justo do que falarmos sobre o amor. Mas talvez eu traga uma perspectiva um pouco mais diferente, mais realista, tá? Um choquezinho de realidade. Você pode estar se perguntando, e quem é você para dar um choque de realidade sobre o amor? Eu sou uma pessoa que estou no relacionamento há 8 anos, noivíssima, vou casar ano que vem, e tenho umas opiniões fortes sobre o assunto. Queria compartilhar com você. Se fizer sentido, maravilha. Se não fizer também, paciência. Mas eu acho que existe muito uma romantização do amor romântico, desse conceito de almas gêmeas, e isso, na verdade, pode ser o que atrapalha os relacionamentos hoje de durarem, de prosperarem, ou até mesmo de pessoas conhecerem umas às outras, tá? Eu quero começar falando para você da fábula de Aristófanes. Não sei se você já escutou falar, mas uma fábula escrita por Platão, que dizia que existiam seres muito poderosos. Esses seres tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, eram todos duplicados. E aí, alguns deuses acharam aquilo muito perigoso, né? Afinal, nossa, tanto poder nesses seres. E decidiram dividir eles ao meio. E daí nasce esse conceito de alma gêmea, onde esses seres estão procurando a sua outra metade para se completar. Seja essa fábula, ou outra, ou qualquer outra história, existem várias crenças aí desse conceito de alma gêmea que foi enraizado na nossa sociedade. Mas eu, humildemente, acho que as almas gêmeas não são um encontro, são, na verdade, uma construção. Quando a gente defende essa ideia de alma gêmea, parece que a gente vai encontrar a tampa da panela, a pessoa que nos complementa de forma completamente fácil, fluida, e é tudo maravilhoso, mas as coisas não funcionam assim na prática. Para isso, acho que a gente precisa diferenciar aqui a paixão do amor. Você já deve ter escutado falar sobre isso, mas é importante a gente revisitar para eu provar o meu ponto, tá? A paixão, de fato, acontece quando a gente idealiza uma outra pessoa. Acaba que na paixão a gente se apaixona mais pela ideia que a gente criou do outro do que de fato pelo outro. Até porque isso acontece no início, a gente nem teve tempo de conhecer o outro tão bem assim. Então a gente se apaixona pelas expectativas, pelo que a gente projeta, pelo que a gente idealiza que o outro é, que o outro vai ser. E também parece que o nosso filtro fica um pouco defeituoso, porque a gente aceita tudo com facilidade, a gente acha tudo maravilhoso, até coisas que a gente normalmente não acharia quando o outro faz é lindo. Inclusive eu vejo isso acontecer muito. Muitos, principalmente com homens, né, que se apaixonam por uma mulher por uma razão. Ali no momento da paixão, essa foi uma característica que atraiu eles muito, mas quando essa paixão vira amor, vira um relacionamento longo, essa mesma característica é a razão desse homem se incomodar com a mulher. Provavelmente por ciúmes, enfim, mas quando ele estava apaixonado, isso não era um problema, né? Enfim, a paixão é muito disso, dessa idealização do outro. Só que o amor chega quando você começa a entender a realidade. É como se a paixão fosse ilusão e o amor fosse realidade. Você conhece a pessoa, você entende que ela é um ser humano, você entende que ela tem defeitos, que ela tem vulnerabilidades, que ela tem traumas, que ela tem bagagem, que ela tem incoerências e que ela não é você. Ela não vai atender todas as suas expectativas. Ela não vai pensar exatamente igual a você sobre todos os assuntos. Ela vai ter opiniões diferentes, pelo simples fato de que não tem como alguém ser 100% igual a você e concordar com tudo que você concorda, sentir suas dores, seus desejos, suas vontades. E é aí que o amor entra em jogo. Tem uma frase de Clarice Lispector que eu adoro, que diz assim: o amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Então o amor chega para quebrar toda essa idealização da paixão e mostrar a real, a verdade. Existem desafios aqui, existem problemas, existem discordâncias. Mas você aceita? Você quer estar com a pessoa mesmo assim, independente disso? Inclusive, tem uma coisa que eu falo sempre. Eu não acho que um relacionamento funciona ou dura. Por quê? Porque a pessoa é parecida com você, porque a pessoa te faz rir, porque a pessoa é inteligente, porque a pessoa é bonita.
entre essas e outras qualidades. Um relacionamento não funciona por isso, não funciona por quê? Um relacionamento funciona apesar dos defeitos, apesar dos desafios, apesar das diferenças. E é aí que você tem que olhar. É para esses pontos que a gente tem que se apaixonar ou minimamente saber lidar, aceitar lidar com as diferenças. Porque é isso, tá no relacionamento, gostar de alguém pelas qualidades é fácil. Mas o que coloca o relacionamento à prova, o que faz ele durar, é entender se você consegue bancar, se você consegue tolerar, se você consegue lidar. E às vezes, em muitos casos, até aprender a gostar do defeito do outro, ou até do jeito diferente de ser do outro. O jeito que não é igual ao seu, mas que você aprende a gostar, sabe? E o grande problema que eu vejo hoje é que muitas pessoas interpretam as diferenças como desamor. Por isso que falam muito daquele livro 5 Linguagens do Amor. Você já deve ter escutado falar, se não escutou, por favor, anota para depois buscar no Google, comprar esse livro, porque ele salva vidas, ele salva relacionamentos. Que diz que pessoas diferentes amam e demonstram o amor de formas diferentes e se sentem amadas de formas diferentes. Mas isso não é só nas formas de amor. Eu acho que pessoas têm personalidades diferentes e vão agir de maneira diferente em situações corriqueiras da vida. E que se a gente não entende o jeito do outro, isso começa a ser frustrante. Ou a gente até acaba interpretando aquilo como desamor. Eu vou dar um exemplo prático aqui do meu relacionamento. Eu sou uma pessoa muito quadradinha. Eu gosto muito de seguir regras, respeito à autoridade. Sabe? Tudo controladinho, planejado. Ascendente em Capricórnio, né, amores? Já o meu noivo, ascendente em Aquário, tem um espírito livre, é corajoso, acha que nada é impossível, que dá pra resolver qualquer coisa. E aí, a gente já se pegou em várias situações, vou dar um exemplo bobo, tipo assim, vamos supor que eu vou num restaurante sozinha pegar comida pra gente. Eu tô indo, passei no restaurante pra levar comida pra casa. E aí ele vai me pedir pra mudar um prato do cardápio. Fazer um ajuste ali, etc. Pedir pro garçom, pro maître, pro chefe mudar. Não quero a carne assim, quero a carne assada, quero cortar em cubinhos, quero um queijo tal, você pode trocar por isso, botar sal assim, assado. E pedir isso para o meu tipo de personalidade, pedir para alguém mudar um prato do cardápio, por exemplo. Isso é um exemplo muito bobo, tá? Mas sair do que é a ordem, do que já tá lá. A regra é essa, é assim por alguma razão. Pedir para mudar para mim me fere de uma forma... Nossa, foi dramática agora, né? Mas é real. É muito difícil pra mim. Esse foi um exemplo muito bobo, mas enfim, isso pode ser aplicado em várias outras situações em que eu não queria fazer a coisa ou pedir pra mudar, enfim, ou quebrar uma regra, entre aspas, que não é nenhuma regra isso. E aí ele ficava muito chateado, do tipo, nossa, você não faz nada por mim, você não pediu por mim, você é egoísta, sabe? Só que hoje ele entende esse meu jeito de ser. Ele entende que não é que eu não tô fazendo isso por ele, eu não faria isso nem por mim, entende? E da mesma forma o contrário. Semana passada, inclusive, isso aconteceu. Eu fui contar pra ele uma fofoca super animada, um babado daqueles quentíssimos. E aí ele virou e falou, eu já sabia. E eu falei, não acredito, não tô acreditando não. Você já sabia disso e você não me contou. Como é que você não me contou? Você não me ama, você não confia em mim? E, na verdade, foi menos drama, né? Porque foi semana passada, eu já entendi que esse é o jeito dele. Não é que ele não me ama e não confia em mim e por isso ele não me contou. Mas ele é uma pessoa que não vai fazer fofoca. Eu tô com esse homem, gente, há 8 anos, 9 anos. E eu nunca na minha vida vi ele falar de ninguém. Nem comigo, nem com os amigos. Ele simplesmente não fala das pessoas. Evoluído espiritualmente, pleno? Sim, pode ser. Irritante? Também. Mas eu entendi que isso não quer dizer sobre a confiança dele em mim, e sim é o jeito dele. Então, é muito engraçado essas coisinhas do dia a dia que se a gente não começa a entender e aceitar o jeito do outro, a gente pode se sentir frustrado mesmo. A gente pode se sentir, essa pessoa nem gosta de mim tanto assim. Por isso é muito importante você conhecer a pessoa que você tá junto, entender as diferenças entre vocês, entender a personalidade do outro e principalmente decidir, eu tô disposto a bancar isso? No meu caso, eu tô disposta a casar com uma pessoa que não é fofoqueira. Tá tranquilo. Vai me irritar? Vai. Mas tudo bem. Vamos casar com um não fofoqueiro. Amigas, por favor, supram
essa necessidade da fofoca na minha vida, tá ok? Grata desde já. Enfim, brincadeiras à parte. E aí vem aquele questionamento, né? Então, de fato, os opostos se atraem, pessoas diferentes se atraem, ou é semelhante que atrai semelhante? E eu acho que, na verdade, não existe uma regra para isso. Inclusive, eu estava vendo um estudo de uma moça que chama Ellen Fisher, que é uma estudiosa sobre o amor. Eu não vou saber aprofundar muito no estudo, tá? Mas o conceito, basicamente, era de que existem alguns tipos de personalidade e alguns deles são mais predispostos a se atraírem por personalidades parecidas e já outros são mais predispostos a se atraírem por personalidades diferentes. Ó que engraçado. Então, eu não acho que existe muito uma receita de bolo, se oposto se atrai, se semelhante se atrai. O que realmente funciona, um ditado que eu amo, é: os dispostos se atraem. As pessoas que querem fazer acontecer, que estão dispostas a levar a sério, a cultivar, a entender as diferenças no relacionamento. Porque, gente, a verdade é que conviver com a outra pessoa pode ser muito desafiador. A gente consegue ver isso com os nossos pais, com os nossos irmãos, na nossa casa, na nossa família. Isso é normal, mas as pessoas não sabem mais lidar com essa frustração, preferem se fechar. Só que esse desafio existe em lidar com outras pessoas para todo mundo e simplesmente pelo fato de que as outras pessoas não são você. Vai existir discordâncias, vai existir algum debate em algum momento. As pessoas à sua volta não vão conseguir atender todas as suas expectativas e é preciso saber lidar com isso. Muitas vezes, quando a gente fala de um relacionamento amoroso, de um casamento, de um relacionamento longo, isso pode ser ainda mais desafiador, porque se a gente para pensar, essa é a pessoa que a gente mais vai conviver na nossa vida. Vou casar no que vem e eu tava aqui pensando, meu Deus do céu, é a pessoa, assim, que eu mais vou passar tempo na minha vida, é a minha pessoa da vida. E graças a Deus, no meu caso, eu tô completamente convicta dessa decisão. O meu noivo faz esse desafio ser mais fácil, porque, convenhamos, acho que eu escolhi muito bem. E eu tô disposta a aceitar as diferenças que a gente tem, a tolerar o jeito peculiar dele e ele o meu. E amor é exatamente isso. É entender que o outro vai ser diferente, por mais que hajam semelhanças, sabe? Que eu tô falando aqui de um lugar mais profundo, porque, claro, você pode acabar casando com uma pessoa que é, enfim, da sua religião, que tem o mesmo nível socioeconômico que você, que tem os mesmos interesses, que faz o mesmo esporte que você. E isso é maravilhoso. Mas existem coisas, excentricidades de personalidade que no dia a dia uma pessoa vai discordar de outra, sabe? Principalmente também quando a gente fala de homem e mulher. Uma toalha na cama, uma tampa do vaso aberta. São essas coisinhas que no dia a dia a gente vai começando a se incomodar. Por isso a gente tem que entender que a gente não pode se incomodar com essas pequenas diferenças. Porque se a gente não tá atento, essas coisinhas vão se somando e virando enormes. Então aqui a dica é, primeiro, no momento de você escolher com quem você está se relacionando, você entender se você está disposto a bancar os defeitos da outra pessoa, as diferenças entre vocês. E também entender a importância de justamente cultivar essas diferenças. Nem é sobre cada vez tentar ficar mais igual, e sim cultivar e respeitar essas diferenças. Porque é muito importante a gente ser a gente. Eu acho que é impossível uma pessoa ser feliz sem ser ela mesma. Então, se você tem algum hobby, interesses que a outra pessoa necessariamente não tenha, você precisa seguir fazendo isso na sua vida. Muita gente acaba se anulando, fazendo coisas que não gosta tanto, deixando de fazer as coisas que gosta pelo outro. E sim, isso é importante até um determinado nível, mas não dá para ser toda hora. Você não pode se anular o tempo inteiro, porque uma hora a conta chega. Eu vejo, pessoas mais velhas, casamentos mais longos, que muitas vezes a mulher acaba abrindo mão de quem é para viver a vida do homem. E é muito importante que exista um hobby seu, um grupo de amigos seu, se for o caso. Aquela série que você assiste sozinha e que faz sentido para você. Porque quando dois viram um
um deixa de existir. E isso pode ser muito perigoso. E assim, se a gente para refletir um pouco sobre isso, é uma visão bem prática e pragmática da coisa, né? E pouco romântica. Mas isso faz o amor ser ainda mais lindo. Imagina, se fosse completamente fácil, sem desafio nenhum, sem conflito, sem diferença, você simplesmente acha a tampa da sua panela, que te entende, que nunca vai falar nada errado, que nunca vai deixar uma toalha em cima da cama, que é simplesmente perfeita e vocês vão concordar em tudo sempre. Nossa, não tem vontade ali. O amor verdadeiro, do jeito que é, com todos os seus desafios, é tão poderoso, porque é sobre querer. É sobre conseguir amar uma outra pessoa com tudo que ela carrega. E amar é exatamente isso. É ser quem você é e deixar que o outro seja também. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, tá bem difícil pessoas encontrarem pessoas para se relacionarem, né? Eu tô numa fase que ou meus amigos estão casando ou estão buscando alguém para isso, e quem tá buscando tá dizendo que não está fácil. E eu tava refletindo o porquê. Eu acho muito que a nossa geração, eu sou millennial, né, e as gerações depois da nossa, estão muito focados em si. O que, de certa forma, é bom, né, se a gente compara com antigamente. As pessoas estão valorizando essa individualidade, querem ter uma carreira, querem ter as coisas resolvidas, querem entender de si. E isso é muito válido. Só que é preciso deixar espaço para um outro chegar. Não dá para se fechar e ficar num nível assim egocêntrico, eu diria, e individualista, a ponto de tudo que é diferente de você não serve. Tudo que é diferente do que você espera não serve. Se a pessoa não agiu exatamente de acordo com a sua expectativa, é uma frustração. Então, o amor é deixar o outro ser, é deixar o outro ser quem ele é. Por mais que ele não seja perfeito, por mais que ele não seja você. E isso é o que faz o amor tão lindo, tão poderoso, tão potente, tão louvável. E eu queria aproveitar esse episódio para deixar um recado para o meu noivo nesse clima de Dia dos Namorados. Por mais que eu tenha dito aqui ao longo de todo esse episódio como se relacionar não é um conto de fadas, você faz ser mais fácil. Você faz eu acreditar que eu não tô sozinha, que a gente quer muito isso junto. E isso faz a diferença. Você faz eu me sentir amada por quem eu sou. E eu te amo perdidamente por quem você é. Por mais que você não me conte as fofocas. Beijo, te amo muito, muito, muito. E é isso, gente. Eu vou desligando por aqui. Quero saber se você concorda com essa minha visão, que almas gêmeas não se reencontram e sim se constroem. Deixa aí um comentário daqueles pezinhos, sabe? Não tem umas pegadinhas, como se estivesse, tipo, indo ao encontro de alguém, se você acha que almas gêmeas se reencontram. Ou, se elas são construídas, deixa aqueles bloquinhos, aqueles tijolinhos de construção nos comentários, que eu quero ver, tá bom? Um beijo e um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Esse programa foi produzido por Waffle.